Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai fazer uma prática online. Eu estarei disponibilizando essa prática para você conhecer um pouquinho mais. Então, toda terça-feira a gente tem aula online junto com as meninas das 18h45 às 19h30. Então, caso você tenha interesse, você pode me chamar pelo link na bio no WhatsApp para participar das nossas aulas online. Sendo que todas as nossas aulas têm duração de 45 minutos e elas ficam disponíveis para vocês depois assistirem no YouTube. Então, vou deixar essa aula liberada para que vocês consigam assistir essa aula completa e sentir todos os benefícios da prática do yoga. Então, vamos sentando de forma confortável, vai erguendo toda a coluna, traz a cabeça no alinhamento da coluna, fecha os olhos, traz o abdômen um pouquinho para dentro de forma confortável, relaxa as mãos em cima das coxas, inspira profundamente pelas narinas, solta lentamente pelas narinas. Observe então como que vocês estão se sentindo hoje, como que está o seu corpo, como que está a sua mente. E vai trazendo então a consciência com o momento presente, com a nossa prática de hoje. E traga a atenção para o seu corpo, para a sua respiração, mantendo a respiração de forma confortável e pelas narinas. Então, inspire mais uma vez, profundamente, trazendo ainda mais a consciência com o momento presente. Solta lentamente pelas narinas. Devagarzinho, então, vamos abrindo os olhos. Vamos trazendo, então, o queixo um pouquinho em direção ao peito. A gente vai inspirar pelas narinas e ao expirar a gente vai soltar pelas narinas, sentindo o ar passar lá pela garganta. Então, se concentra na respiração para sentir na expiração o ar saindo, passando pela garganta e saindo pelas narinas na respiração Ujjayi. Então, mantenha a coluna retinha, traz o queixo um pouquinho em direção ao peito e vai fazendo no seu tempo, sem pressa, focando apenas na sua respiração. Faça mais uma vez completa. Ao finalizar, vai inspirando, trazendo a cabeça para o centro. Devagarzinho, então, a gente vai inspirando, trazendo os ombros lá em direção às orelhas. Inspira, ergue bem, contrai bem os ombros. Solta a tensão, solta o ar pela boca e relaxa. Inspira, contrai. Solta e relaxa. Mais uma vez. Inspira, ergue bem, contrai bem os ombros. Solta e relaxa. Então, alinha toda a coluna novamente.
alinha os ombros, expira, traz a cabeça lá para o lado direito, solta bem o pescoço, mantém o ombro no alinhamento. Se quiser, ó, estende a mão lá no chão, tentando alcançar o chão para não deixar a coluna ir para a lateral. Então, puxa bem, sem forçar, observando sempre o limite do seu pescoço, soltando bem as tensões que a gente acumula durante os dias, dos nossos ombros. Então, vai soltando a cada expiração. Inspira, vai erguendo a cabeça, alinhando com o tronco. Pode trazer a mão lá no chão ou na coxa, onde for mais confortável. E vai puxando lá para o outro lado, soltando bem o pescoço, soltando bem o ombro. E vai liberando agora as tensões do lado direito do corpo de vocês. Solta, relaxa. Devagarzinho vai inspirando, trazendo a cabeça lá com o centro, alinhando o tronco. Alinhou a coluna, traz as mãos lá para frente. Vai soltando então bem as articulações. Inspira. Expira com consciência, movimentos lentos, observando bem a articulação do pulso. Vai fazendo para o outro lado. Inspira. Expira. Devagarzinho, traz as mãos nos ombros. 4 dedos na parte da frente, polegar na parte de trás. Inspira, tenta juntar o mais próximo que vocês conseguirem. Ergue bem, estende toda a coluna. Expira, desce o máximo que conseguir. Inspira, sobe. Expira, desce mais uma vez. Inspira, sobe. Expira, desce. Vamos fazer ao contrário agora. Inspira, sobe lá por trás. Expira, desce, junta lá na frente. Observa bem as articulações dos ombros. Inspira, sobe. Expira, desce mais uma vez. Devagarzinho vai soltando as mãos. Estende as duas pernas de vocês lá para frente. A gente vai trazer agora a mão direita de vocês, dobra a perna esquerda. A gente vai trazer lá no lado de fora do pé esquerdo. Se vocês não conseguirem esticar completamente a perna, ó, deixa o joelho um pouquinho dobrado, cresce a coluna e vai estendendo o braço lá para trás, gira a coluna e olha lá para a mão de trás. Não precisa passar muito, a gente quer alinhar os dois ombros, fazendo uma leve torção na coluna e aproveitando para alongar a perna. Então, sente a postura, inspira, expira. Observa se está confortável para a coluna de vocês. Inspira. Expira. Inspira mais uma vez profundamente. Expira, ó, vai trazendo a mão lá para frente. Gira, dobra o joelho, estende a perna esquerda lá para frente. Dobra a perna direita. Traz agora a mão esquerda de vocês lá no lado de fora do pé.
Vai estendendo devagarzinho até onde for confortável para vocês. Se não conseguir, deixa o joelho um pouquinho dobrado, estende bem a coluna em direção ao teto e depois é que a gente vai girando a mão lá para trás e olha em direção à mão. Sente bem a torção da coluna, observa se a coluna está retinha para fazer a torção, para a gente não machucar nenhuma vértebra da nossa coluna. Inspira. Expira. Sente a postura, sente o alongamento da perna, sente a torção da coluna. Abre bem o peito. Inspira. Expira. Inspira. Na expiração, vai voltando devagarzinho. Traz o braço lá para frente, dobra a perna, estende as duas pernas lá para frente, dá uma soltada na musculatura das duas pernas. Se tiver com algum desconforto no ombro, ó, traz uma vez lá para trás, uma vez lá para frente para soltar bem as articulações. E a gente vai agora para a postura de 4 apoios. Então, ajusta as mãos, ajusta os joelhos separados na distância dos quadris, alinha o tronco, inspira, traz o umbigo lá em direção ao chão e vai olhando lá para cima, sentindo cada vértebra da coluna movimentando. Expira, arredonda bem o tronco. Inspira, olha lá para cima. Umbigo em direção ao chão. Expira, arredonda bem a coluna. Inspira mais uma vez. Traz o umbigo lá em direção ao chão, sentindo bem o movimento de cada vértebra. Expira. Arredonda o máximo que conseguir. Abre bem as escápulas. Inspira, volta para o centro. Mantém as duas mãos alinhadas. Traz os pés na linha dos joelhos de vocês. Devagarzinho, tira o joelho do chão e vai alongando a coluna. A gente não quer fazer esse movimento, ó. Então, se não conseguir estender bem a perna, dobra um pouquinho o joelho e vai trazendo o abdômen lá em direção à coxa para a gente sentir o alongamento da coluna. Tentando girar o cóccix lá em direção ao teto. O braço passa lá do lado da orelha de vocês. Vai sentindo bem o alongamento, empurra toda a coluna. Alinha o calcanhar de vocês com o dedo mindinho do pé de vocês para não ficar nem muito para dentro, nem muito para fora. E sente a postura. Gruda o umbigo lá em direção à coluna. Inspira. Expira. Inspira mais uma vez profundamente. Expira lentamente. Devagarzinho, traz um pé de cada vez em direção às mãos. Alinha os dois pés lá na frente. Solta bem o tronco em direção ao chão. Pode dobrar um pouquinho o joelho, não tem problema. E solta todo o corpo em direção ao chão. Pode apoiar a mão lá no chão, se vocês alcançarem. Se não alcançar, pode trazer lá na canela, ó. Inspira, ergue toda a coluna lá para frente. Alonga o tronco. Sente bem o alongamento na parte de trás das pernas.
Expira, solta o corpo em direção ao chão. Solta bem a coluna, principalmente a cabeça, que a gente costuma tensionar. Balança ela para ver se vocês estão deixando ela bem solta. Devagarzinho, traz as duas mãos do lado dos tornozelos. Inspira, a gente vai trazendo lá para frente. Traz o peso lá para a pontinha do pé. E vai subindo. Ergue as mãos em direção ao teto, estende toda a coluna. Expira, traz a mão em frente ao peito. Então, a gente vai trazer agora o pé esquerdo lá para trás. Separa os pés na distância dos quadris de vocês, para vocês conseguirem ter equilíbrio na postura. Dobra o joelho, estica bem a perna de trás, contrai o glúteo, ó. Empurra o calcanhar lá para trás, pra gente sentir bem o alongamento nessa perna de trás também. E vai dobrando o joelho para ir afundando o quadril de vocês. Entrelaça ó, os 3 dedos e mantém o dedo indicador e o polegar juntos. Inspira, estende toda a coluna em direção ao teto. Afunda o quadril e cresce a coluna, cria espaço entre as vértebras. Sente bem a energia circulando na postura do guerreiro. Contrai bem o glúteo de trás, sente o alongamento, sente a força na perna da frente. Inspira. Expira. Inspira. Ergue bem a coluna, estica bem os braços em direção ao teto. Devagarzinho, ó, vai soltando as mãos, vai descendo, girando o corpo para a lateral, traz o calcanhar lá para o chão e a gente vai realinhar nossa perna. Então, a perna de trás, ó, o pé da frente tem que, como se tivesse uma linha imaginária cruzando bem no meio do pé de trás de vocês, para ficar no alinhamento. Traz o joelho lá para frente, nunca deixando o joelho passar do tornozelo. Então, é melhor que seja para trás do que para frente. Abre bem os braços, olha lá para frente em direção ao dedo do meio. Não é para contrair o braço, é para deixar o braço leve aqui, porém estendido. Sente a postura. Evita também fazer esse movimento de trazer o tronco para frente, ó. Tronco no alinhamento do quadril de vocês. Sente a postura, sente as pernas. Sente bem o alongamento e essa abertura no quadril de vocês. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Devagarzinho, ó, vai estendendo o joelho que tá dobrado. Gira o pé de trás lá pra frente. Pode afastar um pouquinho mais os pés na distância dos quadris de vocês. E a gente vai devagarzinho, ó. Traz a mão no lado do quadril, com as duas pernas estendidas. Inspira primeiro, estende lá em direção ao teto. Expira, alonga o tronco para frente, encaixa o quadril, empurrando a perna da frente lá para trás, ó. E desce todo o tronco em direção ao chão. Se precisar, aproxima um pouquinho mais a perna de trás. E se conseguir, pode levar o calcanhar lá no chão. Vai exigir bastante alongamento da parte de trás da perna de vocês, da panturrilha. Então, vai soltando até onde for confortável para vocês. Observa o corpo, vai soltando um pouquinho mais a cada expiração.
Inspira. Expira. Sente o alongamento nas duas pernas. Se sentir algum desconforto no joelho, dobra um pouquinho. Não força a articulação. Inspira. Expira. Vai descendo um pouquinho mais se conseguir. Devagarzinho, ó, dobra um pouquinho o joelho da perna da frente. Traz os dois pés juntinhos e solta todo o tronco em direção ao chão. Relaxa bem a coluna, pode dobrar um pouquinho os joelhos para vocês conseguirem relaxar o tronco. Segura o cotovelo de vocês, ó. Relaxa as pernas, inspira. Expira. Solta bem o tronco em direção ao chão. Devagarzinho, solta os braços. Traz lá no lado do tornozelo de vocês. Inspira, vai subindo novamente. Alinha o tronco, estende em direção ao teto. Expira, traz as mãos em frente ao peito. Então, a gente vai fazer agora a mesma sequência para o outro lado. Então, afasta os pés na distância dos quadris de vocês. E a gente vai levar agora o pé direito lá para trás. Então, primeiro na postura do guerreiro. Ajusta para o joelho de vocês não passar o tornozelo. Traz o calcanhar bem para trás. Contrai o glúteo lá da perna de trás. Afunda o quadril. Traz as mãos na lateral. Junta em frente ao peito, entrelaça os 3 dedos e mantém o indicador em direção ao teto e o polegar juntinhos, sem dobrar, ó. E vai esticando, trazendo todo o tronco em direção ao teto. Sente a coluna estendendo e vai afundando o quadril se for confortável para vocês. Observando a energia no corpo. Inspira. Expira. Ergue toda a coluna. Inspira. Expira. Devagarzinho, vai soltando as mãos, vai abrindo, traz o calcanhar lá para trás, alinha os 2 pés, puxa um pouquinho mais próximo, dobra o joelho até onde for confortável para vocês. Estende os braços, não deixa o tronco vir lá para frente, mantém no alinhamento do quadril de vocês e olha lá em direção ao dedo do meio da mão de vocês, mantendo os 2 ombros alinhados. Sente bem a postura, sente a abertura do quadril. Inspira. Solta bem o corpo, observando de forma confortável. Inspira mais uma vez profundamente. Expira, vai girando, traz a pontinha do pé lá.
Pode até trazer um pouquinho mais perto, ó, realinha as duas pernas, estica a perna da frente. Se conseguir, pode trazer o calcanhar no chão, se não conseguir, mantém na pontinha do pé. Traz as mãos do lado do quadril de vocês. Inspira, vai erguendo todo o tronco primeiro. Alonga a coluna. Expira, ó, vai descendo e trazendo lá pra frente, descendo todo o tronco. Sente bem o alongamento nas duas pernas. Se sentir dor na articulação, dobra um pouquinho o joelho. A gente não quer forçar a articulação. E vai deixando o corpo se derretendo aos poucos, no limite dele, sem forçar para não se machucar. Inspira. Expira, solta e relaxa. Solta na expiração um pouquinho mais o tronco, se vocês conseguirem. Sente bem o alongamento e vê se tá confortável pro corpo de vocês. E devagarzinho, traz o pé lá de trás junto com o pé da frente. Pode afastar os pés de vocês na distância dos quadris de vocês. E solta bem o tronco em direção ao chão. Pode dobrar um pouquinho o joelho para grudar bem o abdômen de vocês lá na coxa, para vocês sentirem bem o relaxamento da coluna. Solta a cabeça também, balança de um lado para o outro. Se quiser, pode segurar os cotovelos. Relaxa todo o tronco, sente as pernas. Inspira. Expira. Se conseguir, ó, pode segurar lá na parte de trás do tornozelo de vocês, lá próximo ao calcanhar, e tenta puxar dando um abraço nas duas pernas. Solta o tronco, relaxa. Inspira. Expira. Devagarzinho, traz as mãos no chão. A gente vai devagarzinho dobrando, mantendo, ó, tentando manter o calcanhar lá no chão, se vocês conseguirem, pra gente treinar a mobilidade no nosso tornozelo. E devagarzinho, pode trazer o pé no chão. Pode trazer o bumbum pro chão. A gente vai trazer agora a perna direita, ó. Dobra a perna direita, traz o joelho voltado bem pra frente, alinhado com o quadril de vocês. E o pé esquerdo a gente vai passar por cima do pé direito, do joelho direito. Isso, primeiro puxa, cresce toda a coluna. Inspira. Na expiração, ó, a gente vai trazer o cotovelo direito lá no joelho e a gente vai girando o tronco. Vê se a coluna de vocês primeiro tá bem retinha pra gente fazer a torção. E na expiração, ó, empurra, gira e olha lá para trás. Inspira. Expira. Observa sempre o limite da coluna de vocês. Vê se tá confortável. E vai relaxando um pouquinho mais a cada expiração e tenta girar mais um pouquinho.
Inspira profundamente. Solta o ar. Na inspiração, vai voltando lá para o centro. Alinha a coluna. Segura no joelho, ó. E puxa o tronco alongando lá em direção ao teto. Solta, ó. Descruza a perna esquerda. Passa agora a esquerda lá para baixo. E a gente vai passar a direita lá por cima. Isso. Segura lá na pontinha do joelho primeiro. Cresce toda a coluna. Vou fazer de lado para ver o pessoal conseguir enxergar. Cresce toda a coluna, ó, mantém a coluna retinha, não deixa a coluna ficar arredondada na hora de torcer. E devagarzinho, ó, traz o cotovelo esquerdo lá no joelho direito e a gente vai torcendo devagarzinho quanto for confortável para a coluna de vocês. E olha lá para trás. Sente a postura, sente a coluna. Inspira. Expira. Inspira mais uma vez profundamente. Expira lentamente. Inspira, vai voltando o tronco. Segura lá na pontinha do joelho de vocês. Puxa bem, cresce o tronco, trazendo o abdômen lá em direção à coxa. Expira, vai desfazendo as duas pernas. Pode soltando, ó, dá uma soltadinha bem na musculatura das duas pernas. Traz as duas mãos agora, ó, voltadas lá em direção ao pé. Dobra as duas pernas de vocês. Separa na distância dos quadris de vocês os pés. Se quando a gente subir, ó, o joelho de vocês passar o tornozelo, volta e traz o pé um pouquinho mais para frente. Que a gente vai fazer a postura da mesa. Então, ó, alonga bem, contrai bem o glúteo. Pode trazer o queixo lá no peito, se vocês tiverem algum desconforto na cervical, ou olhar lá para trás. Isso. Inspira. Sente bem as pernas, contrai o glúteo, sempre trazendo lá em direção ao teto. Inspira. Expira. Devagarzinho, ó, controla a descida. Traz o bumbum lá no chão, puxa o bumbum lá para fora, traz os dois pés juntinhos lá na frente, cresce toda a coluna. Expira, ó, solta lá para frente, relaxa todo o tronco. Como a gente já alongou bastante as pernas hoje, talvez vocês vão conseguir ir um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais o tronco. Contrai bem as pernas, grudando elas lá no chão. Gruda a coxa no chão e vai soltando a cada expiração. Solta, relaxa.
Devagarzinho, então, vai soltando, vai subindo vértebra por vértebra. Por último, alinha a cabeça de vocês, traz as mãos lá atrás, abre bem o peito, olha lá para cima. E devagarzinho vai trazendo a coluna para o centro. Pode, se quiser, pegar algum cobertor, algum travesseiro para vocês ficarem confortável no chão para o relaxamento. Se quiser apagar a luz também, pode apagar para ficar mais confortável. Então, devagarzinho, ó, vai trazendo todo o corpo em direção ao chão. Se vocês estiverem com algum desconforto na lombar, vocês podem manter as duas pernas dobradas, ó, afasta os pés e junta a pontinha dos joelhos lá em cima e gira um pouquinho o quadril para encostar a lombar no chão. E se vocês não tiverem com nenhum desconforto, pode manter as pernas esticadas, não tem problema. Então, pontinha dos pés voltadas para fora, se vocês estiverem com as pernas estendidas, encaixa as escápulas no chão, encaixa os dois ombros no chão, traz o queixo um pouquinho em direção ao peito. Palma das mãos voltadas para cima. Então, a cada parte que eu for falando do corpo de vocês, eu quero que vocês vão soltando e deixando ficar cada vez mais pesado em direção ao chão. Então, tente não se mexer e vai soltando mentalmente, liberando qualquer tensão e qualquer desconforto. Então, vamos iniciar pelos nossos pés, vai relaxando, subindo esse relaxamento pelo tornozelo. Relaxa as panturrilhas, as articulações dos joelhos. Relaxa as coxas, os glúteos, os quadris. Relaxa o abdômen, a lombar. Vai sentindo o relaxamento subindo vértebra por vértebra da coluna de vocês. Relaxa a caixa torácica, os ombros, os braços. Relaxa a palma das mãos, os dedos das mãos. Relaxa o pescoço, a garganta, as cordas vocais. Relaxa o maxilar, deixa a língua bem solta dentro da boca. Mantém os olhos fechados de forma natural, sem pressionar. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo, as orelhas. E vai soltando a cada expiração, deixando o corpo cada vez mais pesado em direção ao chão. Solta, relaxa qualquer estresse, qualquer sentimento ruim que você pode ter tido no dia de hoje, qualquer sentimento que não te faça bem. Solte esses sentimentos pela sua expiração
para que você consiga relaxar profundamente no momento presente, no aqui e agora. Então, permita-se e solta todo o corpo a cada expiração, deixando ficar mais pesada em direção ao chão. Devagarzinho, então, vai inspirando profundamente pelas narinas. Solta lentamente. Observe então como que vocês estão se sentindo após a prática. Como que está o seu corpo, como que está a sua mente. Quando estiver pronto, então, vai trazendo um movimento para os dedos das mãos, para os dedos dos pés, observando cada movimento. Quando estiver pronto, então, pode ir trazendo as coxas em direção ao abdômen de vocês. Dê um abraço nas duas pernas. E vai balançando de um lado para o outro, massageando a coluna, massageando a lombar. E quando estiver pronta, pode ir virando para a lateral. Com a ajuda das mãos, vai erguendo o tronco. Sente-se de forma confortável. Alinha toda a coluna, traz os ombros um pouquinho para trás, o abdômen um pouquinho para dentro. Junta o dedo indicador e o polegar na postura de quem medita. Relaxe em cima das coxas. Feche os olhos. E tente manter a conexão consigo mesma, mantendo a presença no aqui e agora. Então, caso apareça algum pensamento, deixe ir e volte novamente para o momento presente. Foque na sua respiração, nos sons à sua volta, o que for mais fácil para vocês manterem a presença. Então, feche os olhos e se concentre.
Devagarzinho, então, vamos trazendo as mãos pela lateral, vai inspirando, erguendo toda a coluna em direção ao teto. Expira, vai descendo as mãos em frente ao peito. Mantenha a conexão consigo mesma. Então a gente vai inspirar profundamente e ao expirar vamos entoar juntas o mantra Om. Então inspire pelas narinas. Então vamos agradecer pelo nosso dia de hoje, por estarmos todas com saúde, que a gente consiga então usufruir todos os benefícios da nossa prática de hoje, que a gente consiga levar essa sensação durante a nossa semana, que a gente consiga levar esse relaxamento para a nossa noite, para que a gente consiga descansar e restaurar nossas energias. Então uma ótima noite de sono a todas nós, uma ótima semana. Namastê.